que a vida financeira de vocês vai mudar. Bem, não é varinha mágica, não é plim-plim, mas vocês podem ter certeza que vai mudar, certo? E antes de eu começar a ministrar, eu queria te contar por que eu tenho estudado e me aprofundado dentro desse tema de libertação financeira. Já faz alguns anos, né, que eu faço um mapeamento espiritual, que eu atendo pessoas individualmente, e eu sempre analiso, eu sou muito observadora, né? Cada mapeamento que chega nas minhas mãos, eu observo algumas coisas. E uma das coisas que eu tenho observado é que a cada 10 pessoas que procuram para fazer libertação, apenas uma não tem dívida e está com a vida financeira tranquila. As demais estão com algum entrave na área financeira. Às vezes a pessoa até ganha muito bem, tem um salário muito bom, só que está endividada, enfim, está com as finanças todas tumultuadas. E também depois, quando eu comecei a lançar os meus livros, aí era um outro público, pessoas que, né, eu não tinha atendido individualmente, porém, quando você passava o preço do livro, a pessoa falava, a hora que eu tiver dinheiro eu compro. E aquilo começou a doer no meu coração. Eu falei, Deus, não é possível isso. A tua palavra diz que o Senhor veio para nos trazer vida, e vida com abundância. O povo de Deus, ele é para ser o povo mais próspero da terra. Mas a tua igreja, o teu povo, os teus filhos estão vivendo de forma miserável. Tem alguma coisa de errado. Aí eu comecei a orar, eu comecei a pedir para o Senhor. E o Senhor começou a me mostrar princípios, porque o Senhor, Deus, o nosso Deus eterno, Ele é um Deus de princípios. Ele trabalha em cima de princípios. E o Senhor começou a me ensinar, Ele começou a me trazer revelação, que para mim são tesouros escondidos da palavra, né? E eu comecei a colocar em prática, comecei a ministrar, e as coisas começaram a tomar um novo rumo para aquelas pessoas que me ouviam e colocavam em prática, porque eu já estava praticando. A partir do momento que Deus começou a me ensinar algumas coisas, eu comecei a praticar. E então, eu comecei a me aprofundar nessa área. Então, provavelmente vocês vão ouvir algumas coisas que você provavelmente nunca ouviram, mas é real, né? É Bíblia, é palavra de Deus. Então, eu quero começar te ensinando o que é o dinheiro, porque tem muita gente que está dentro da igreja que não sabe o que é o dinheiro. E não tem como falar em libertação financeira se você não compreender sobre o dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é físico, como a maioria das pessoas pensam. Ele é espiritual. Olha o que está escrito em Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui nós temos a primeira revelação a respeito do dinheiro, certo? Por quê? Porque nesse primeiro trecho desse texto, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Ou seja, durante toda a vida, o homem e a mulher, para poder ganhar dinheiro de forma lícita, de forma honesta, ele tem que se esforçar. E todo esforço produz suor, né? E o suor, ele é sangue branco. Como assim? Nós não temos somente um tipo de sangue, que é o sangue vermelho, que
que é o sangue que todo mundo conhece. Nós temos outros tipos de sangue, mas nessa ministração eu quero falar do sangue, além do sangue vermelho, eu quero falar do sangue branco. O sangue branco, ele é sêmen, muco vaginal, suor, urina, saliva, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Suor, acho que é só isso. Suor, lágrima, sêmen, muco vaginal, urina, saliva e urina. Então, isso é sangue branco. E se nós conquistamos o nosso dinheiro com esforço, com suor, então, dinheiro, além de ser espiritual, ele também é sangue. Certo? Tá. E todo sangue representa na Bíblia pacto e altar. Por trás de todo pacto existe sangue e por trás de todo altar levantado também existe um sacrifício de sangue. Certo? Segundo, o sêmen é sangue branco e contém a semente que gera vida. Então, nós podemos dizer que o dinheiro também é semente, e dependendo do lugar que o homem deposita a sua semente, dependendo do altar que ele deposita a sua semente, o que vai acontecer? Por exemplo, vou ser bem mais claro. Homens que têm a prática da masturbação por conta de uma imagem, por exemplo, de pornografia. Ele está envolvido com pornografia, então ele vai se masturbar. Ali, ele derramou sangue branco, ali ele derramou semente. Como é uma prática pecaminosa, o que vai acontecer? Satanás está ali do lado e vai ter legalidade para aprisionar as suas finanças. Porque a maioria dos homens que faz isso não tem esse entendimento. Ou então, cristãos que vão a motel, ali é um lugar que é templo de Diana, ali é um lugar consagrado. E muitos cristãos acham que pelo fato de estar indo com a esposa e pelo fato de estarem dentro da igreja, não tem problema. Eu te digo que o problema é maior, porque você conhece a verdade. Cristãos que vão ao sex shop e compram objetos, produtos ali naquele lugar que é consagrado a demônios. Ele deixou ali o seu dinheiro, né, e vai utilizar aqueles produtos e vai derramar o seu sangue branco, a sua semente. Eu quero, antes de dar sequência, eu quero te dizer para você ficar em alerta, porque Satanás ele vai fazer de tudo para roubar essa palavra, porque ele age na mente. Porém, eu quero te dizer que essa palavra é para crentes. Tudo que eu falar aqui, você vai fazer, né, uma reflexão de crentes. Por quê? Porque vai ter alguns momentos que eu vou falar de consequências, né, de pecados, e aí de repente o inimigo pode tentar te lembrar de uma pessoa que está na prática de todos esses pecados e está prosperando, certo? Das duas, uma. Ou ela até pode estar dentro da igreja, mas ela não se converteu, ou é uma pessoa do mundo. Então, essa palavra é palavra para crente, para as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então, nesse caso que eu disse, Satanás ele tem legalidade para entrar e fazer a festa. Olha o que está escrito em Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vou-lhe tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar pelas vossas vidas. Pois é o sangue que faz expiação pela
vida. Então, se sangue é vida, então existe um caráter, né, no dinheiro de ser algo espiritual com algo que também traz vida ou morte, dependendo da forma que ele for aplicado. A gente ouve algumas falas do mundo, mas quando a gente se volta para a palavra de Deus e estuda isso, você começa a fazer a conexão que até os ditados do mundo faz sentido. Vocês já ouviram um ditado mais ou menos assim: parece que o dinheiro criou perna. Tem outra pessoa que fala: nossa, parece que o dinheiro está indo pro ralo, não sei o que está acontecendo. Ele desaparece, pessoal. Então, são coisas que, quando você não tem entendimento, você acha que é um ditado popular. Mas quando você começa a estudar a profundidade disso, você vê que é fato real. Ok? Então, já deu para vocês perceberem nessa introdução que dinheiro é sangue, porque é sangue branco, é semente e sangue é vida. Então, todas as vezes que você aplica o seu dinheiro, né, você está, então, fazendo um pacto ou levantando um altar. E se esse pacto e se esse altar for levantado na luz, dentro da palavra do Senhor, dentro dos princípios bíblicos, o que vai acontecer? Prosperidade financeira, multiplicação. Agora, se esse altar, se esse pacto, se ele for feito nas trevas, o resultado vai ser morte, o resultado vai ser prisão financeira, vai ser escassez, vai ser miséria. E o Senhor, Ele quer tirar o povo dele dessa situação. Então, eu quero ler para vocês 2 textos, porque tem muita gente que acha que o dinheiro não é de Deus. No meio da igreja tem um burburinho falando que o dinheiro não é de Deus. Vamos ler Ageu 1, 5 e 6, que diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olha isso. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. A chave começa aqui. O que o profeta está querendo dizer? Presta atenção em que caminho você percorre. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, porém não até a suficiência. Bebeis, porém não até preencher vossa sede. Ou seja, ele está dando uma descrição de que aqui as finanças não têm sido suficientes. Vestir-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário para pô-lo em um saco furado. Então, esse contexto, Ageu está falando o quê? De dinheiro, de situação financeira. Infelizmente, é dessa forma que a grande maioria dos cristãos tem vivido dessa forma. E aí eles vêm para a igreja, aí a vida está toda bagunçada, né? A gente vai falar disso mais para frente, hoje não vai dar tempo, mas nos próximos dias. Aí qual que é a primeira seta que Satanás coloca na mente? Você vai dar dízimo, mas você não está tendo dinheiro para comer. Aí, o que acontece? O negócio vai embolando cada vez mais. Certo? Então agora eu quero trazer para vocês o conceito de prosperidade bíblica. Qual é o conceito de prosperidade dentro da palavra de Deus? Na Bíblia, o conceito de prosperidade é ter mais que o suficiente para viver bem. Primeiro ponto.
absolutamente de nada. Terceiro, e ainda ter para abençoar o próximo. Então, dentro desses 3 pontos, faça uma reflexão, deixe o Espírito Santo trabalhar e ministrar na sua vida, para você ver se isso tem acontecido com você, porque só você conhece a sua situação, ok? Então agora você vai pensar, você anda no carro que você quer andar? Quando você sai para comemorar de repente uma data especial, você tem condições de ir num lugar legal, no restaurante que você de repente gosta daquela comida, você pega o cardápio, você olha do lado direito ou do lado esquerdo? Você olha o prato ou você olha o preço? Certo? Quanto tempo faz que você não faz uma viagem legal com a sua família, que você tira férias? Você se tornou escravo do trabalho achando que isso vai resolver a sua vida? Então são perguntas que você tem que fazer para você mesmo, porque esse é o diagnóstico sobre a sua real situação financeira, aquilo que você vive hoje. Você mora onde você quer morar? Você paga suas contas em dias? Ou seja, a gente pode, fazer uma série de perguntas, e eu quero te levar a você fazer perguntas nesses dias, para saber como é que está a sua situação financeira. E para completar esse conceito de prosperidade dentro da palavra de Deus, eu quero ler o texto que está em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu quero também ler o mesmo texto numa outra versão, que é a versão da Bíblia literal do texto tradicional, é a LPT, que está escrito assim, que é a mais próxima da versão original. Está escrito assim, João 10:10. O furtador não vem senão a fim de furtar e de matar e de fazer perecer. Eu vim a fim de que a vida das ovelhas tenham, e o mais abundantemente a tenham. Amém? Então, ou seja, isso é um parâmetro muito forte para você fazer esse diagnóstico de como estão as suas finanças. Certo? O que você tem? Você tem vivido essa prosperidade, essa abundância da parte do Senhor? Ou você literalmente sente que as suas finanças estão sendo roubadas? Literalmente você sente que as suas finanças, na verdade, elas, antes de terminar o mês, o seu salário já termina, já não dá para você cumprir as suas obrigações mensais, e aí você já entra no vermelho. E aí vai virando uma bola de neve. Aí chega uma hora que você pega um empréstimo. E aí você começa a pagar juros. E aí a situação vai ficando cada vez pior, você suja o nome. Ou seja, infelizmente essa é uma história da maioria dos brasileiros. E infelizmente daqueles que estão dentro da casa do Senhor. E agora, eu quero te contar que a riqueza é um dom de Deus. Você sabia que a riqueza é um dom de Deus? Não tem nada de errado nisso, desde que a pessoa ela não está com o coração no dinheiro. Então vamos ler Eclesiastes 5, 18 e 19, que diz assim: todo homem a quem Deus concede riquezas, quem concedeu riquezas? Deus. E recursos que o tornam capaz de sustentar
sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Ele não se lembrará muito dos dias que viveu, pois Deus enche seu coração de alegria. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa recebe esse dom e vive abundantemente e feliz, porque não tem coisa que tira mais a paz de uma pessoa que a falta do dinheiro. Infelizmente, isso leva pessoas a se suicidarem pelo desespero, ou de perdas, ou de ver um filho passando fome. E Satanás, ele está querendo travar as finanças do povo de Deus, porque ele sabe que um povo dentro da igreja, cumprindo os princípios da palavra do Senhor, prosperando, sabe o que vai acontecer? Consequentemente, o reino de Deus vai prosperar, porque a obra do Senhor, ela precisa de recursos financeiros. Amém? Então vamos lá. Então, qual a diferença entre riqueza e prosperidade? Isso é muito importante você entender. Deus tem prosperidade para todos os filhos dele, ok? Mas ele tem o dom de riqueza para alguns. Não, prosperidade é para todos, mas alguns ele escolhe, além de deixá-los prósperos, ele decide entregar o dom da riqueza, certo? Olha o que está escrito em Salmos 37, 25. Davi falando: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E aqui, nesse texto, é tão lindo que ele traz um contexto também para a bênção sobre as gerações. Porque a gente vai ver, mais para frente, eu vou trazer esse contexto também de quando os pais dos antepassados, eles pecam, e o pecado que eles cometem atinge diretamente as finanças. Se eles não se consertarem, isso vai atingir as gerações. Mas o justo, aquele que cumpre os princípios, aquele que tem o Senhor como seu Senhor, seu Salvador, é obediente à palavra, o que vai acontecer? Ele vai receber prosperidade não só para ele, mas ele vai deixar esse legado de prosperidade, certo? E agora, quais são os níveis de escassez financeira? A escassez financeira tem níveis? Tem. Quais são os níveis de escassez financeira? Primeiro, altos e baixos. É aquela pessoa que as finanças dela mais parecem com uma montanha russa. Ora, está lá em cima, ela está glorificando, glória a Deus, aleluia, está trocando de carro, parará. De repente, acontece um vento e para baixo. Literalmente, a vida financeira dessa pessoa parece uma montanha russa. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Quando está lá embaixo, ela murmura, aí ela para de dizimar, ela retrocede, certo? Esse é o primeiro nível. Segundo nível é a pessoa que está em constante dificuldade financeira. Sabe aquele outro ditado que a pessoa está vendendo almoço para comer o jantar? É para ficar próximo, é para vocês entenderem aquilo que eu estou querendo ministrar. É isso, a pessoa está em constante, a
aperto financeiro, constante dificuldade. Paga o cartão, mas daqui um mês, na verdade, ela não tem condições de pagar o cartão, ela entra no mínimo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com vocês. Glória a Deus. Então, esse é o segundo nível, é a dificuldade financeira. A pessoa está sempre no vermelho, e, enfim, não está sabendo o que está acontecendo, né? Agora, o terceiro nível é terrível. O terceiro nível é o nível de miséria. Infelizmente, é triste, mas é verdade. É aquela pessoa que conhece o Senhor, está buscando a presença do Senhor, mas está vivendo num estado de miséria. Depende de cesta básica, depende de algum irmão, às vezes, dar um leite, né, fazer uma oferta. Ou seja, aquela pessoa que não tem perspectiva nenhuma de vida. Isso é muito triste, amados. Isso é muito triste. Bom, completando a introdução, eu quero agora falar para vocês que onde você coloca o seu dinheiro, você está fazendo um pacto e levantando um altar. Certo? Então, se você cumpre aquilo que eu já falei, mas agora eu vou entrar um pouquinho mais fundo. Se você cumpre princípios bíblicos, e aqui eu vou trazer vários princípios bíblicos, ou seja, investindo o seu dinheiro dentro daquilo que o Senhor pede para investir, você está constantemente levantando, né, um altar de adoração. Você está constantemente semeando aonde o Senhor disse para semear. Então, o seu dinheiro, a sua semente vai frutificar. E não tem como, se você fizer da forma correta, porque tem muita gente até querendo cumprir princípios, mas está fazendo de forma errada. Tá? Se você fizer isso de forma correta, não tem como dar errado. Por quê? Porque o Senhor, Ele não tem compromisso com homens, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. Certo? Então, se o pastor, qualquer pessoa que está ministrando a palavra, te contar alguma coisa que não é Bíblia, ele não vai ter compromisso com essa pessoa. Mas, se uma pessoa, um ministro da palavra de Deus, te ensinar princípios da palavra e você cumprir e haver concordância com a palavra de Deus, não tem como Deus não te abençoar. Por quê? Porque Ele honra a palavra, Ele honra a Bíblia, Ele honra porque Ele deixou esses princípios, esses mandamentos, não para a pessoa ler e não fazer nada, não. Tem que ler, entender e cumprir, certo? Agora, por outro lado, se você investe seu dinheiro em trevas, você está fazendo um pacto com a morte e levantando um altar a Satanás, seus demônios, e você não tenha dúvida que ele vai aprisionar as suas finanças, porque o que ele mais quer é encontrar legalidade. O que é legalidade? São portas abertas de pecados que não foram confessados nem arrependidos, certo? O que ele mais quer é isso, ele quer encontrar essas portas de pecado no meio do homem, da mulher de Deus, para que então ele tenha um direito legal de matar, roubar e destruir, certo? Então agora eu vou entrar em brechas que influenciam as finanças. E aqui eu quero te levar a você abrir o seu coração e se deixar ser trabalhado, porque tem muitas coisas que foram feitas no período da ignorância e que às vezes você não se lembra. Mas eu creio que o
trazer memória situações, não endureça o seu coração. Porque aqui pode estar a chave do que está aprendendo as suas finanças. Certo? Então vamos lá. Então agora eu vou falar de vários pecados, de vários investimentos que geram aprisionamento nas finanças. Então nós estamos falando de investimento em trevas, tá? Então, aborto e todo pecado envolvendo derramamento de sangue. O aborto é o derramamento de sangue no ventre de uma mulher, certo? E toda vez que existe uma tentativa de aborto, às vezes não precisa nem acontecer o fato, mas se aquele homem for uma determinada farmácia e ele comprar uma pílula no dia seguinte que tem um caráter abortivo, ele vai estar investindo o seu dinheiro em trevas, porque ele está investindo na indústria do aborto. Aborto é morte. E aí ele entrega essa pílula, esse remédio aí, essa pílula no dia seguinte para a sua namorada, porque na verdade ela não pode, né, na concepção deles, ela não poderia engravidar e ela entrega. Então, ou seja, às vezes é um dinheiro tão pequeno que a pessoa fala, isso é coisa boba, isso é detalhe, pessoal. Na verdade, tem coisa pequena que se torna gigante quando se fala, quando se trata do mundo espiritual, tá? Então, por exemplo, todo tipo de envolvimento com práticas abortivas, remédios que provocam aborto, tudo isso vai trazer prisão, ok? E também, às vezes, você participa de algum ato que aquela pessoa vai praticar o aborto, por exemplo. Então, deixa eu dar exemplos práticos para você entender. Vamos supor que numa empresa chega ali num determinado almoço, o gerente fala, a gente precisa ajudar o nosso chefe, porque ele está passando por uma situação difícil e a gente precisa ajudar ele com uma vaquinha. Tá, você chega, você não pergunta para que é aquela vaquinha e você desembolsa o valor. E depois de muito tempo, você fica sabendo que aquela vaquinha era para completar o valor que estava faltando para o chefe pagar o aborto da secretária, porque ele teve um caso extraconjugal e ela ficou grávida. E aí então abortou. Então o seu dinheiro está nessa situação. É por isso que você tem que ser prudente. A Bíblia fala que nós temos que ser prudentes, simples como pombas, mas astutos como serpentes. Então, não é porque é o melhor amigo, não é porque pergunta, para que é? Né? E ora, pergunta e ora. Senhor, eu estou autorizado a fazer isso? Porque só o Senhor conhece a intenção do coração do homem. Só que isso não é feito. E Satanás ele tem se disfarçado, né, com carinha de caridade, com carinha de benevolência e aprisionando muitos crentes por conta disso. Então, cuidado. Adultério, prostituição e todo tipo de perversidade e imoralidade sexual. Então, aqui a gente abre um leque muito grande, tanto para aquela pessoa que pagou para ter sexo, né? Pagou uma garota de programa. Nós vamos estender aqui também a situação da pornografia, a situação de todo tipo de investimento, como eu já falei, de produtos de sex shop, motel. Ai, pastor, mas
qual a diferença que tem entre o hotel e o motel? Na verdade, no hotel também acontece todo tipo de perversidade sexual? Sim. Só que existem algumas coisas que o problema está na fonte, está na raiz. O motel, ele é consagrado para a perversidade sexual. Então, se você entrar, o seu marido crente, sua esposa crente, e falar, todos os demônios saem em nome de Jesus, sabe o que eles vão fazer? Vão rir da tua cara, porque ali já foi consagrado, existe uma autorização legal para eles estarem ali, porque houve uma consagração. Agora, quando você chega no hotel, você ora e você fala, Pai, eu santifico esse lugar, porque eu estou aqui, Deus. Na verdade, eu não sei quem estava aqui, eu não sei quem passou por aqui nesse quarto, eu não sei quem dormiu nessa cama, mas se tiver algum demônio, eu dou uma ordem, sai em nome de Jesus, porque eu não compactuo com demônios. Muda toda a situação. Por quê? Porque o hotel não foi criado para isso. Hotel foi criado para hospedar. Glória a Deus. Deu para entender a diferença? Que muitos, na verdade, às vezes me questionam por conta de alguns reels que eu coloco, mas em 1 minuto e meio você não tem condições de explicar. Então aí está o problema. A fonte é a mesma coisa do sexy shop. Na verdade, vai lá no sexy shop, vou comprar uns produtos lá. Pessoal, crente que está na presença do Senhor não precisa usar recurso das trevas. Misericórdia, pessoal. Crente que está alinhado, por quê? Porque o sexo foi criado por Deus para ser bendito. Só que Satanás veio para distorcer tudo que Deus criou. Por quê? Porque ele não cria nada, ele só distorce, ele só deturpa. Então, às vezes você está fazendo as coisas de qualquer jeito e seguindo alguns conselhos de que entre 4 paredes pode tudo. Nesse seminário você vai entender que não. E detalhe, você vai entender que isso está totalmente ligado com a situação financeira. Totalmente ligado. Certo? Bom, compra de bebidas alcoólicas, cigarros, drogas. Isso daqui precisa também ser arrependido, precisa ser tirado do império das trevas, porque pessoas que já passou por trevas, e eu já passei, quando vai fazer qualquer tipo de oferenda, quando vai fazer qualquer tipo de trabalho, sabe qual que é a primeira coisa que Satanás pede? Bebida, está no topo. Cigarro e outras cositas mais. Certo? Então aí, você, a vida inteira investiu em bebedeira, cigarro, outras coisas, veio para Cristo, Satanás, o que acontece? Ele cobra a fatura. Lembra que eu falei no começo que esse é um seminário para crente, para quem tem entendimento da palavra de Deus? Então, você precisa entender o seguinte. Por que eu te disse isso? Porque muitas vezes a pessoa está no mundo fazendo tudo de errado. E existe uma prosperidade falsa. Não é uma prosperidade verdadeira. Não é uma prosperidade que veio de Deus. Porque Satanás, ele também dá riqueza. Lembra que eu falei, alguns minutos atrás, que ele não cria nada, mas ele copia, ele turba tudo? Então, ele também dá riquezas. Então, a pessoa está no bem bom, fazendo tudo o que é de errado, se alimentando do pecado e achando que está tudo certo. Mas, chega um momento que a luz chega na vida dessa pessoa. Ela fala, não, tem alguma coisa de errado, eu preciso me posicionar. E aí, ela sai daquele caminho de trevas e ela vem para a luz. Ela entende que existe algo excelente e que não é aquilo que ela tem praticado. Então, o que Satanás vai fazer? Estava tudo certo. Só que ele está com a pontinha na mão ali. A qualquer momento para dar o bote. Então, quando a pessoa se posiciona diante do Senhor, ele vem cobrar a fatura. E aí, a vida da pessoa vira de ponta cabeça. E ele ainda coloca na mente dela, tá vendo?
Senhor e Salvador das nossas vidas, ali começa o processo. Esse é o pontapé inicial. E muita gente tem a mentalidade que aceitou Jesus, sentou no banco da igreja, batizou nas águas, está vindo no culto todo domingo, está tudo certo. E não está tudo certo. A cruz, ela é o sacrifício pleno, maravilhoso, perfeito. Porém, a nossa parte, a parte humana, Deus não vai fazer nem por mim nem por você. Porque se isso fosse uma verdade que algumas teologias estão pregando, aqui não teria nenhum crente com problema. Certo? Se é como as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas usando texto fora de contexto para criar um pretexto. E a Bíblia é muito clara que sem santificação ninguém verá o Senhor. Precisa haver uma santificação. Certo? Então o Senhor ele não se deixa escarnecer. Então aí tem esse detalhe. Mais um. Todo tipo de jogos, como loterias, rifas, bingos, mega-sena, jogo do bicho e etc. E inclusive tem agora esses jogos virtuais. O que eu recebo de mensagem de pessoa desesperada que viciou nesses joguinhos? Tem pessoas que estão comprometendo a família porque entra numa dívida e aí acha que vai continuar jogando e vai recuperar e vai entrar num buraco cada vez mais fundo. Então cuidado, crente, cuidado. Jogo não é para crente não, viu? Todo tipo de despacho, trabalhos, oferendas para a entidade das trevas ou santos da idolatria, não estou falando num atual momento, mas se em algum momento da sua vida chegou lá do dia 31 para o dia 1º, por um dia, entregou a flor lá, as coisas, né, que eles costumam fazer esse ritual para Iemanjá, no último dia do seminário você vai saber o que isso gerou na tua vida. Você acha na verdade que está tudo certo, que aquilo lá é uma coisinha sem importância, né? Você vai entender. Então aquela flor que você jogou para Iemanjá, né? Aquela oferenda que você fez, aquela imagem que você comprou, tudo dinheiro depositado em trevas. E se você não remiu, precisa ser remido. Precisa ser remido. Compra de imagens, velas. Quantas pessoas investiam maços, mais maços de vela para poder acender, enfim, achando que era santos, mas por trás aquilo ali de um demônio. Práticas da nova era, investimento em terapias que fazem parte da nova era, óleos essenciais que são consagrados e várias práticas que também estão dentro das igrejas, roubando a prosperidade do povo de Deus. Compra de livros, CDs, DVDs, espíritas, de misticismo, tudo isso. Se você ainda tem, chega na tua casa e faz uma limpeza, porque tudo isso ainda é ponto de contato com trevas. O mundo espiritual, pessoal, ele é legal, ele é real. Então, às vezes, né, o inimigo, ele coloca uma seta na tua cabeça, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Sabe por que tem a ver? Porque nós somos seres espirituais. Primeiro, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos temporariamente dentro de um corpo físico. Essa matéria tem prazo de validade. Certo? Agora, o espírito é eterno e a alma está sendo disputada por Satanás e seus demônios todos os dias. Porque é a alma que vai ser salva ou condenada.
certo? Então você fala, isso aqui tudo é espiritual, tudo é espiritual. Se nós somos espirituais, tudo tem um caráter espiritual, sim. É claro que precisa ser analisado, precisa ter equilíbrio, mas tudo tem um caráter espiritual, sim. E é por conta desses sofismas. O que são sofismas? São mentiras com aparência de verdade. É por isso que o povo de Deus está perecendo. Por quê? Porque falta conhecimento, entendimento. Ok? Então vamos lá. Então vou trazer a segunda brecha, né, que influenciam as finanças. Essa é só a primeira. Tudo isso fez parte só do primeiro item, certo? Agora nós vamos entrar no segundo. Então anotem, porque senão vocês podem esquecer. Então vamos para o segundo. A usurpação do direito do próximo. Meus amados irmãos, se vocês soubessem como isso é sério, no mundo espiritual, quando você tira o direito do outro, quando você puxa o tapete do outro, quando você prejudica o outro, quando você fala mal do outro, quando você julga o outro, esse papel não cabe a nós, de julgar, de criticar, certo? Olha o que está escrito em Mateus 22, de 37 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você, quando uma pessoa, determinada pessoa, tem uma má intenção em relação ao outro, quando você, de repente, às vezes até no momento de ira, de raiva, não importa, pensa antes de executar, antes de agir, né? Pensa se você gostaria que alguém fizesse com você aquilo que você está fazendo com o outro. Isso é uma das maiores leis da ética que existe. E essa ética também é uma ética espiritual. Então pensa, será que eu gostaria que fizesse comigo aquilo que eu estou com intenção de fazer com o meu próximo? Nós temos um juiz do universo, que é fiel, que é justo, ok? E que não tem parcialidade. Ele julga com equidade, com justiça. Então você não precisa se preocupar em querer fazer justiça com suas próprias mãos. Faça o seu papel sempre, que o Senhor ele vai te honrar em todas as circunstâncias, desde que você cumpra os princípios. Todo tipo de roubo, comprar e não pagar, receber troco a mais e não devolver, pegar algo emprestado e não devolver, compra de produtos piratas, produtos falsificados. A pirataria e a falsificação é roubar o direito de criação do outro. Quando uma pessoa cria uma marca, escreve um livro, e uma outra pessoa vai lá, falsifica, tira uma cópia, sem a autorização, está roubando o direito de criação do outro, né? Já falei, puxar o tapete, enganar, usurpar, levar vantagem sobre o outro. E aqui tem uma situação que eu quero trazer, que infelizmente isso acontece muito, e isso é algo que traz uma prisão muito grande, em determinado momento. E às vezes, isso que eu vou falar, às vezes não acontece naquela geração, mas você pode ter certeza que vai repercutir nas próximas gerações. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque todos os dias, o tempo inteiro, eu recebo
mensagens através de todos os canais: WhatsApp, TikTok, Instagram, certo? Eu vou falar agora o que é isso que traz muita prisão. Vamos supor que a pessoa está numa situação de vantagem perante uma outra que está numa situação muito difícil. Então vamos imaginar uma pessoa que está numa situação muito boa e uma outra que está num período de falência, de bancarrota, está vendendo os bens para poder quitar dívida, para poder dar sustento para a família. E aí chega esse que está numa situação privilegiada naquele momento e vai comprar algo que já está no preço mais do que justo. A pessoa baixou para poder vender rápido. Aí aquela que está com o poder de compra pisa no pescoço da outra e fala: eu tenho isso daqui, se quiser ver. Pessoal, vocês não têm ideia do que é isso no mundo espiritual. Ou seja, a pessoa ela já está comprando com vantagem, porque a pessoa baixou, já está abaixo do valor de mercado. Ela vai lá, pisa no pescoço da outra para levar esse tipo de vantagem. É forte. Eu estou falando isso porque às vezes não foi você que cometeu esse pecado, mas você sabe de histórias da família, certo? Que está repercutindo sobre a sua vida financeira. Cobrar juros. A palavra de Deus fala para não cobrar juros, certo? Se a pessoa é um empresário e na hora de demitir um funcionário não paga os direitos devidos, é usurpação do próximo. Na verdade, não paga os direitos trabalhistas. E por outro lado, e o funcionário, para tentar levar vantagem do patrão, entra na justiça trabalhista para receber um direito que não é dele. Também vai prender as finanças. Certo? Vocês estão comigo até aqui? Vocês estão sendo abençoados? Amém. Glória a Deus. Então, vou falar mais um, que é o terceiro. Olha só, vai anotando que são muitas brechas. Terceiro, descumprir com as leis. Ok? O que é isso? Pagar ou receber propina, sonegar impostos, vender produtos sem nota fiscal, tráfico, que é venda de produtos ilícitos, contrabando e tudo que diz respeito a esse tipo de descumprimento com as leis. Certo? Pecado, crime e aprisiona a vida financeira. E agora o quarto. Isso aqui também é forte. A respeito de esmolas, ou seja, você dar um dinheiro para alguma pessoa que te pede e emprestar algo a alguém. Então vamos lá. Lembra que eu falei que o inimigo está se disfarçando de benevolente? Então às vezes tem uma pessoa ali na sarjeta, uma vida terrível, e ela pede dinheiro, você não ora, você entrega o dinheiro. O que ela vai fazer com o dinheiro? Comprar crack. Com qual dinheiro que ela comprou crack? Com o seu dinheiro, com o seu dinheiro. Você orou perguntando para o Senhor se era para você dar o dinheiro para ela ou se era para você pregar a palavra para ela, ou se era para você falar para ela de Jesus. Ou então você empresta um dinheiro para uma pessoa que vai fazer o quê? Coisa errada. Tá? Então, você precisa orar. Porque agora, se você não sabia, agora você ficou sabendo que dinheiro é sangue, dinheiro é semente. E muitas vezes as pessoas estão colhendo algo por conta de um plantio errado que às vezes nem sabe onde errou. Isso que é o mais triste. E outro detalhe, às vezes
Você abençoa, na sua cabeça você está abençoando uma pessoa que Deus está tratando com ela. E aí sabe o que vai acontecer? Nesse caso não é nem o inimigo. O Senhor que começa a tratar com você. É por isso que você tem que pedir discernimento espiritual, você tem que orar. Porque às vezes a sua intenção é a melhor. Mas você não perguntou para o Senhor: Senhor, eu posso? Eu devo? É isso que o Senhor quer de mim? Certo? No caso de esmolas, emprestar o dinheiro para quem o Senhor não é para fazer, tem um texto de 1 Timóteo 5:22 que diz assim: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Então, por trás desse ensinamento que eu te trouxe, é por conta desse princípio, porque senão você se torna cúmplice do pecado do outro. E as consequências que virão para a sua vida são as mesmas. Se você emprestar o dinheiro para uma pessoa fazer um aborto numa clínica, para ela fazer um aborto mais seguro, é o teu dinheiro que está ali. Entre várias outras situações. Ok? Mais um. Ganho de forma ilícita. Todo dinheiro ganho de forma ilícita. Como assim? Ganho com dinheiro de contrabando, ganho com dinheiro de todo tipo de tráfico, ganho com dinheiro de roubo, desvio de dinheiro, prostituição, enfim, tudo aquilo. Por exemplo, de repente uma pessoa, o avô de determinada pessoa era dono de um bordel, era dono de um cassino, situações nesse sentido. Aquele dinheiro era um dinheiro ilícito, foi ganho de forma ilícita, ok? Então tudo isso tem uma repercussão no mundo espiritual, certo? Entendido até aqui?